Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês nesse segundo debate entre os candidatos a presidente do Sindifisco Nacional, biênio 2012-2013. Lembrando que as eleições vão ocorrer nos dias 9 e 10 de novembro e provavelmente no dia 25 a gente já vai ter o resultado divulgado. Nosso debate vai ser dividido em 4 blocos, lembrando que todas as regras foram discutidas com os coordenadores de cada chapa. Não tive informação do candidato da chapa 3, que já não compareceu no primeiro debate, mas tem uma carta aqui, se alguém quiser ter acesso a essa carta, ele justificando a ausência no primeiro debate. Nesse debate, como eu disse, eu não recebi qualquer tipo de informação. Então, nosso debate vai ser dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, cada candidato tem 12 minutos para apresentar suas plataformas eleitorais. No segundo bloco, acontecem as rodadas de perguntas entre os candidatos. E no terceiro bloco, são as perguntas do plenário aos candidatos. Eu tenho formulários aqui à disposição de vocês, para que vocês possam encaminhar as perguntas. E o final, encerramento, 3 minutos para cada um. Informo que qualquer candidato pode solicitar direito de resposta, que somente será concedido se houver referência depreciativa no plano pessoal e político, ou ainda acusações caluniosas, difamatórias ou injuriosas dirigidas ao candidato reclamante. Eu vou solicitar a palavrinha do nosso anfitrião, que é o presidente da ADS São Paulo, Rubens Nakano, para que ele dê as boas-vindas aos presentes. Bom dia, colegas. A ADS São Paulo está muito orgulhosa de receber esse debate entre os 2 candidatos à chapa da DEM nacional. Infelizmente, o nosso terceiro candidato não deu para vir, por algum motivo, eu imagino de força maior. Mas eu queria frisar para os colegas que o debate é extremamente importante, porque é só a leitura fria do boletim, ela não traduz exatamente o que os dirigentes estão pensando, estão fazendo, estão articulando suas estratégias. Então, esse debate é muito importante para nós conhecermos a estratégia, o fundo da questão, né? Então, eu parabenizo o Pedro, candidato da chapa 1, parabenizo o Marcelo Lettier pela chapa 2, e eu desejo um ótimo debate para vocês dois, e que a plateia, principalmente a plateia, absorva, aproveite esse momento importantíssimo desta campanha eleitoral. Obrigado, senhores. Passo a palavra para a nossa filha. Vou pedir ainda ao Nakano para que faça o sorteio aqui da ordem dos candidatos. Então, o candidato 1 é o Pedro Delarry, da Opinião e Unidade, e o candidato 2, Marcelo Lettieri Siqueira, da chapa Transparência e Ação. Então, começando, lembrando, 12 minutos para cada candidato. Vou dar uma lida no breve currículo de cada um. Pedro Delarry Tolentino Filho, concursado em 94, formação acadêmica em Engenharia Civil, pós-graduação em Engenharia Econômica, atividades sindicais, vice-presidente do CONAF 2000, vice-presidente da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro 2001-2003, diretor de Assuntos Parlamentares da DEM, do Nafisco Sindical 2003-2005, presidente do Nafisco Sindical 2007-2009, atual presidente do Sindifisco Nacional 2009-2011, presidente do FONACAT, Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado 2011-2012, formulador da proposta de criação das grandes caravanas em Brasília, formulador da proposta de criação do Fundo de Mobilização, coordenador do trabalho parlamentar e negociador da PEC paralela da Previdência junto ao governo em nome de 59 entidades representativas dos servidores públicos, considerado pelo DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, um dos maiores personagens na luta pela PEC paralela da Previdência, e as atividades na Receita Federal do Brasil, chefe da RF Centro-Norte Rio de Janeiro, atuação em julgamento de PAF da RJ São Paulo, atuação no setor de tributação da DEINF Rio de Janeiro e atuação na assessoria do gabinete no setor de fiscalização da Inspetoria Rio de Janeiro. Hoje os currículos estão longos, 12 minutos, candidato. Bom dia a todos, bom dia, Marcelo.
eu queria, sobre a nossa plataforma, que é bastante extensa e não dá para nós falarmos sobre ela plenamente, exaustivamente em 12 minutos, eu escolhi um tema para falar hoje para os auditores fiscais, que é o nosso jurídico. Como é que nós encontramos o jurídico e como é que o nosso jurídico está agora? Bom, como nós encontramos o jurídico? Nós o encontramos perdendo várias causas, muitas causas. Praticamente todas as causas que nós estávamos na justiça, nós estávamos perdendo naquele momento. Especialmente uma, a dos 28%, que eu queria me estender um pouco sobre ela. Em junho de 2006, nós tivemos a primeira decisão que transformou 28% em 2,2% no STJ, num processo que não era do Unafisco, então, na época, era do pessoal auditor fiscal do Rio Grande do Sul, e numa decisão do ministro Carvalho, essa ação, esse julgamento especificamente, pela primeira vez 28,86 mudou para 2,2. E nós tínhamos um acompanhamento dessas ações justamente para prevenir uma jurisprudência contrária nas nossas ações. Mas nada foi feito em 2006. Em 19 de abril de 2007, o primeiro processo de 28%, que virou 2,2% nosso, ocorreu. E no dia 26 de abril daquele mesmo ano, uma semana depois, mais 16 processos de 28% viraram 2,2%. Naquele momento, nós não estávamos na direção sindical. Aliás, nós estávamos concorrendo na eleição de 2007, isso aconteceu justamente na eleição de 2007, em abril, né? E só foi publicado no boletim de 29 de junho, depois das eleições, essa perda. Então foi escondido da categoria essa perda, e nós mesmos, que estávamos assumindo o sindicato, não sabíamos daquilo. Quer dizer, nesse caso, faltou transparência para aquela diretoria, então diretoria, que era a diretoria Unafisco de todos, que é também a diretoria que pretende assumir a diretoria executiva nacional da Chapa 2, Transparência e Ação. Naquele caso, faltou transparência, porque não comunicaram a categoria, e faltou ação, porque não fizeram nada para impedir aquilo que estava sendo desenhado desde junho de 2006. E essa ação, nós ganhamos a ação de conhecimento dos 28% em 1999, e só começamos a execução em 2002, portanto, com 3 anos de atraso. E por que seria? Por que nós perdemos tanto tempo para entrar com essa execução? 3 anos, já jogamos 3 anos fora. Bom, especialmente porque nós tentamos e fizemos a execução com um pequeno escritório de São Paulo, aqui de São Paulo, que tinha uma pequena estrutura, com 50 metros quadrados, com 2 advogados e uma secretária. Não tinha a menor expertise em execução de massa para executar um processo de 3 bilhões de reais, né, no qual o governo se esforçaria muito para evitar que nós colocássemos a mão nesse dinheiro. Bom, aí nós montamos uma estrutura reconhecendo que esse escritório não tinha a menor condição de tocar a ação. A direção do Unafisco na época, a direção do Unafisco de todos, Transparência e Ação, resolveu então montar uma estrutura para esse escritório, lá em Maceió, dentro da DS Alagoas, contratou uma advogada e alguns paralegais e alguns estagiários para trocar essa ação. E no início, tinha um acordo com a vara de Maceió, do nosso advogado com a vara, que só poderiam ser movimentados 20 processos por mês. Por quê? Porque ele não daria conta de mais do que 20 processos. Né? Porque cada ação, cada caso ali, nos 28% é um caso. Tem problema de acordo, que fez acordo e quer desfazer, o outro entrou antes de 92, o outro entrou depois de 92, cada caso é um caso. Então, cada caso tinha que ser pré-questionado, né, individualmente, e ele não tinha condição de fazer isso. Para vocês terem uma ideia, quando os processos começaram a ir para o TRF, em determinado mês, porque lá não dá para fazer acordo de ser só 20, né, nos meses de dezembro, novembro e dezembro de 2010, 450 processos tiveram movimentação. Então, é natural que começassem a aparecer problemas, e começaram a aparecer problemas seríssimos, problema de perda de caso, de prazo,
problema de falta de pré-questionamento, justamente essa questão de que cada caso é um caso e tem que ser tratado separadamente. Faziam um copia e cola, né, e botavam as apelações, eram idênticas, apesar dos casos serem diferentes. O que aconteceu? Começou 2 processos transitários julgados por perda de prazo desse escritório, começou a haver uma série de problemas e nós tivemos, então, que tomar uma atitude que foi muito complicada naquele momento, difícil de tomar, mas necessária, que era trocar esse escritório. E nós contratamos, então, o maior escritório do Nordeste para tocar essa ação judicial. E no período de transição, os 2 primeiros meses, era como trocar o pneu de um carro com um carro andando. Sabíamos que a decisão era complicada, porque poderia acontecer algum problema. E, de fato, 7 processos acabaram sendo interpostos com falta de peças. Mas nós tomamos o cuidado, 2 cuidados, aliás 3. O primeiro cuidado foi de fazer um contrato em que nós poderíamos reter os honorários de êxito em caso de erro do advogado, o que não existia no contrato anterior. Então, não há nenhuma garantia para o sindicato de receber do advogado esse dinheiro. E também nós fizemos aumentamos o número de advogados de 2, que era um em São Paulo e outro em Alagoas, para 4 advogados. Contratualmente, o outro escritório era obrigado a colocar. E nós aumentamos, depois desses primeiros erros que aconteceram, dobramos para 8 advogados. E agora, recentemente, fizemos um aditivo contratual, passando para 12 advogados. Então, nós passamos de 2 advogados que nos defendiam na ação dos 28% para 12 advogados. Então, hoje são 12 advogados que nos defendem. E a partir desses 2 primeiros meses, onde houve alguns erros que eu reputo que era até esperado de acontecer, mas que, se não houvesse a mudança, nós teríamos muito mais, porque aquele escritório só suportava 20 por mês, e como eu disse, já tinha mais de 200, 250 em um mês. Os erros iam se suceder e o prejuízo seria muito maior do que aquelas perdas, 7 processos que transitaram durante esses 2 meses de transição. Bom, a verdade é que nós também fizemos uma outra contratação do Nabor Bulhões, é um dos maiores advogados do país, reconhecidamente um dos maiores, e do Jair Chimenez para trabalhar lá no STJ. O que nós fizemos foi investir dinheiro dos exequentes, dos 28%, que esse dinheiro não é do sindicato, é dos exequentes, para garantir a virada no STJ ou até mesmo no TRF. Transformar de novo o que estava em 2,2% para 28%. Isso depois de uma jurisprudência já formada nos tribunais contra nós. Bom, o que aconteceu, ou o que vai acontecer depois disso, nós não sabemos. O que nós temos hoje é que nós conseguimos no STJ transformar 10 processos que chegaram lá com 2,2% em 28%. Então, nós estamos começando a ganhar de novo. Significa que nós vamos ganhar os 28%? Não sei, não dá para a gente saber. O que dá para garantir é que nós não vamos desistir dessa ação. Nós vamos investir dinheiro nos melhores advogados, coisa que não foi feita nas gestões passadas. Então, a notícia é de que nós vamos brigar, nós não vamos abandonar os 28%. E aí, tem a questão da GAT, por exemplo, a incorporação da GAT ao vencimento básico e da GIFA dos aposentados. Nós resolvemos entrar com o nosso departamento jurídico. Naquela época, lá na gestão passada, o que aconteceu? Em vez de contratar grandes advogados para defender essas ações, perdemos na primeira instância na GAT e perdemos na primeira instância na GIFA. Então, o que nós fizemos? Contratamos, para nos defender na GIFA, o escritório do Sérgio Bermudes e do Sepúlveda Pertence, que é ex-ministro do STF. Então, nós investimos dinheiro para ganhar a ação da GIFA, que nós estamos perdendo dos aposentados. E na incorporação da GAT, que a regional, a Unafisco Associação, acabou de ganhar agora no tribunal,
Nós perdemos também na primeira instância. Então, o que nós fizemos? Contratamos um advogado para nos defender na segunda instância, que é o escritório Caputo Bastos, que é o presidente da OAB do DF, do Distrito Federal, e que também nos defende na ação exitosa, na reclamação exitosa da ADI contra os analistas tributários. E investimos então dinheiro, investimos no departamento jurídico do nosso sindicato. A outra opção era deixar como estava, nós perdendo sistematicamente as ações, e eu acho que gastar 20% do orçamento do Sindifisco Nacional, que é o que nós gastamos hoje, em ações jurídicas para defender os nossos associados, para defender em assistência jurídica individual os nossos afiliados que são vítimas de injustiças pela própria corregedoria e que nós várias vezes revertemos essas demissões na justiça, isso não é jogar dinheiro fora, isso não é gastar demais, isso é investir no interesse da nossa categoria. Ganhar a ação da GIFA, ganhar a ação da GAT, ganhar a ação dos 28%, não é custo, é investimento. Então, o que nós fizemos no passado, nós estamos corrigindo agora. E, no entanto, somos criticados por esse tipo de atitude. O que eu quero dizer é que nós, da Chapa 1, vamos continuar investindo na defesa jurídica dos nossos associados, dos nossos filiados. Não vamos deixar que essas ações se percam porque simplesmente nós resolvemos que vamos investir em outras coisas, talvez também importantes, mas nós não vamos deixar, pelo menos no que couber a nós não vamos deixar os nossos aposentados sem a GIFA. Nós não vamos deixar os nossos ativos e aposentados sem a incorporação da GAT ao vencimento básico. Nós vamos lutar para que essas ações sejam exitosas. E só se pode fazer isso injetando dinheiro na contratação de grandes advogados. E é isso que nós vamos fazer. Obrigado. Candidato da Chapa 2, Transparência e Ação, Marcelo Lettieri Siqueira, é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 15 de julho de 99, exerceu suas funções na Superintendência da 4ª Região Fiscal, 99-2000, nas delegacias de julgamento de Recife e Fortaleza, foi coordenador-geral de estudos, previsão e análise da RFB em 2009 e atualmente está lotado no grupo de IPI, na Cefis da DRF Fortaleza. No sindicato foi segundo vice-presidente da DS Ceará, do Nafisco na gestão 2005-2007 e participou como delegado ou observador em diversos fóruns da categoria, CDS, plenárias, CONAF, comandos de mobilização e etc. É graduado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, UITA, 94, possui mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor colaborador e pesquisador da Universidade Federal do Ceará e professor convidado da FGV Management da Fundação Getúlio Vargas. É pesquisador do CNPq na área de economia, atuando principalmente nas seguintes áreas: política e administração tributárias, evasão fiscal, modelos de equilíbrio geral computacional, crescimento econômico, pobreza e desigualdade de renda e desenvolvimento de modelos econométricos de previsão. Sua produção acadêmica inclui capítulos de livros e trabalhos publicados em várias revistas especializadas, tais como Pesquisa e Planejamento Econômico do IPEA, Estudos Econômicos da USP, Revista de Economia Contemporânea da UFRJ, Revista de Economia Aplicada da USP, Revista de Finanças Públicas do Tesouro Nacional e Revista de Administração Tributária do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, o CIAT. Foi premiado nos concursos do Tesouro Nacional, primeiro lugar em 2002, segundo lugar em 2004, do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, CIAT, segundo lugar em 2005, do IPEA Caixa, menção honrosa em 2004 e segundo lugar em 2005, e prêmio do 5º Encontro de Economia do Ceará em Debate, primeiro lugar em 2009. 12 minutos. Bom dia, colegas. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui na cidade de São Paulo, estar aqui na sede da DFIS, agradecer a presença dos valorosos colegas aqui nessa sala. Eu gostaria que tivéssemos mais colegas
né, participando, mas essa pequena participação é retrato um pouco do nosso sindicato nos últimos 2 anos, pelo menos, né? Um sindicato que deixou de chamar a categoria para ser partícipe das suas principais decisões. O debate, colegas, é uma oportunidade ímpar para a gente apresentar nossas propostas, discutir as grandes questões que efetivamente estão afligindo a categoria, para que a categoria possa decidir com tranquilidade que sindicato ela deseja e o que ela deve exigir daqueles que vão dirigi-lo. Também não é possível a gente apresentar nesse momento aí 12 minutos toda a nossa plataforma. Eu quero fazer uma análise inicialmente, uma análise um pouco mais ampla, fazer uma pequena análise da conjuntura que nós estamos enfrentando e que devemos enfrentar nos próximos 2 anos, para depois a gente discutir questões específicas e que a categoria quer discutir. Eu acho que o momento da campanha eleitoral para eleições do Sindifisco Nacional é o momento de ouvir a categoria e fazer a discussão que ela deseja. Na conjuntura econômica, nós tivemos um ano de 2009, um ano de crise, um ano de recessão mundial, seguido de um ano de 2010 de uma recuperação cambaleante, muito incentivada pelo papel do Estado, pela presença do Estado, por incentivos estatais. Esse foi o resultado de 2010. Em 2011, começou a aparecer a conta, né? A conta e a cobrança, né, dos gastos que o Estado fez para salvar o sistema financeiro. E nós entramos num ciclo muito comum que aparece em todos os ciclos econômicos, em que, no momento posterior em que o Estado socorre o mercado vem atacar o Estado pela sua dívida gerada naquele momento. E é essa conjuntura econômica que nós, né, o Estado brasileiro vai precisar enfrentar. E no campo macroeconômico não tem enfrentado porque parte da tentativa de solucionar um tripé de política econômica baseado numa política cambial, de câmbio flutuante, numa política de superávit primário, numa política de metas inflacionária que não dá conta da complexidade econômica. Então, a consequência imediata dessa conjuntura é novamente uma política de retirada de direitos, restrições orçamentárias, e aí nós temos os velhos ataques ao Estado, ao tamanho do Estado, ao papel do Estado, aos servidores públicos. É essa conjuntura que nós vamos enfrentar nos próximos 2 anos. E a conjuntura sindical vai ser uma conjuntura de resistência e necessidade de um sindicato que se antecipe nas discussões, que seja proativo, embora eu não goste muito dessa palavra, muito desgastada pelo mercado. E aí voltar às questões que nos interessam, as questões micro, as questões da Receita Federal, do modelo de administração tributária, porque o que está em jogo novamente são as repercussões dessa conjuntura no nosso modelo de administração tributária na Receita Federal. Essa é a questão central, essa é a questão que a categoria quer discutir. É isso que eu tenho ouvido nas minhas viagens. Esse modelo de administração tributária, né, inadequado para enfrentar essa conjuntura, né, porque não dá conta da complexidade do nosso atual sistema econômico e gerou um sistema tributário nacional extremamente complexo para administrar, a receita que se aparece nós já conhecemos. Dado a ineficiência do modelo de administração tributária, nós buscamos, ou a administração central da Receita busca, a concentração de poderes na cúpula, a concentração de poderes nos gestores, para esconder uma ineficiência que está nos nossos processos de trabalho. E aí a gente vê o MPF sempre presente, um regimento interno que contribui para essa concentração, e tivemos agora, mais recentemente, o decreto que aprovou o novo PAF, deixando muito claro qual é o projeto deste governo para a administração da Receita Federal. Concentrar o poder na cúpula, para retirando as atribuições dos auditores, para tentar, a partir daí, dar conta de um sistema tributário para o qual nós não estamos
preparados. O que eu tenho conversado com os colegas, em cada lugar que eu passo, é que esse modelo de administração tributária está adoecendo a categoria. Acesso imotivado, metas absurdas, né, descoladas da realidade do nosso dia a dia e um aumento indescritível da insegurança funcional. Colegas submetidos a um tipo de pressão inadmissível. E isso está fazendo surgir novamente o assédio moral. Nossos colegas estão sendo assediados moralmente na fiscalização, ameaçados de, se você não cumprir meta, você vai para o CEORT. Eu vou e converso com os colegas do CEORT e eles falam, nós aqui estamos adoecendo. Né? Na SACAT, né, SECATs e etc., nós estamos adoecendo. Eu quero fazer essa discussão. A categoria não quer discutir, Pedro, terno, PIN, placa. Isso não é a questão relevante. Não é a questão relevante. A questão central é o que está acontecendo no nosso local de trabalho. É isso o que interessa. O que a categoria deseja, e eu tenho perguntado, eu acho que o momento de campanha eleitoral é o momento para a gente ouvir mais a categoria. Muito mais do que falar, muito mais do que prometer, muito mais do que dar a nossa mensagem. Eu acho que a gente precisa aprender a ouvir, resgatar a participação da categoria que deveria estar lotando esse plenário. Lotando esse plenário para ser ouvida também. Para ser ouvida. Quando vier o momento das perguntas, ela quer ser ouvida, mais do que nos ouvir. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa de uma direção nacional que tenha a capacidade de discutir as grandes questões. E aí sim, a partir dessa discussão com a categoria, nós não seremos os iluminados que vão resolver todos os problemas da categoria, não seremos. Precisamos fazer a discussão com a categoria e juntos com a categoria, primeiro, aprender a nomear os nossos problemas, identificar os nossos problemas e junto propor soluções. É isso que a categoria está pedindo. E para mim está sendo muito gratificante visitar os colegas, porque eu começo a perceber que aquela realidade que eu estou vendo e vivenciando em Fortaleza está acontecendo em todos os lugares do Brasil. Não é uma situação localizada. Em todos os lugares. Você vai na aduana, eu achava que os problemas seriam diferentes. Tem problemas específicos diferentes. Tem preocupação com a perda de atribuições na área aduaneira. Estão preocupados com a questão da autoridade aeroportuária. É natural essa preocupação, mas os colegas estão indo além. Estão dizendo que as atribuições estão sendo perdidas, mas eu estou perdendo a minha dignidade aqui no local de trabalho. Eu preciso resgatar isso. E eu quero um sindicato que resgate isso. Não consigo mais participar de assembleias, o assembleísmo exagerado me passa a impressão, é isso que eu ouvi de um colega em Vitória, me passa a impressão que já foi tudo decidido por meia dúzia de iluminados e que a gente só tem que aqui legitimar essa decisão de poucos. Precisamos retomar. O sindicato é uma construção coletiva, precisamos retomar isso. O Pedro fala em Unafisco de Todos, em entidades do contra, né? A entidade do contra, né? No passado aí, a Unafisco era a entidade do contra. Eu acho que primeiro a gente tem que começar, né, quando a gente falar da história, ter um respeito pelas duas entidades que formaram o Sindifisco Nacional. Né? Nós temos a Unafisco, nós temos a FENAFISP, que foram entidades de luta e foram entidades do contra, sim. Foram entidades do contra o desmonte do Estado, foram as entidades do contra a autarquização da Receita Federal, foram as entidades do contra a retirada da competência do lançamento. Foi muito do contra, muito. Né? E a gente não quer, nesse caso, né, eu espero que a gente não seja, especificamente nesses casos que eu citei, a entidade do a favor. O Sindifisco não pode ser um sindicato adesista às políticas da administração. Precisamos buscar uma relação de independência e de lealdade com a administração da Receita Federal, de respeito, tratar os problemas que nos afligem de forma aberta, transparente, chamar o secretário e falar, com isso aqui nós concordamos. Vamos trabalhar junto, secretário. Tem restrições orçamentárias, vamos trabalhar junto para melhorar as condições de trabalho na Receita Federal. Com isso aqui nós não admitimos. E ao não admitir, nós queremos a sua posição como auditor fiscal da Receita Federal. Eu acho que esse discurso do contra, na verdade, foi o discurso de uma administração de 13 anos e meio da Receita Federal. Como a gente precisou enfrentar essa administração, as entidades foram do contra. E o Pedro
devia ter conhecimento disso. O Pedro foi o nafisco de todos, 2001 a 2003, né? Junto com o Alexandre, lá no Rio de Janeiro. Eu nunca fui, Pedro. Fui de uma gestão no Ceará que pertenceu ao nafisco de todos. Respeito os colegas que fizeram parte da luta de resistência, porque foi um momento de resistência. E é difícil participar de um momento de resistência. É desgastante. Porque você, ao não conseguir avançar, porque você colocou uma trincheira, como você disse, quando assumiu em 2007, né? O que eu tenho percebido, eu ouvi de um colega isso, essa trincheira que foi colocada em relação às nossas atribuições foi atropelada, o tanque passou por cima da trincheira e da direção nacional que estava na trincheira. Está vindo em direção a nós, o tanque está vindo na nossa direção. O que nós vamos fazer? Vamos trazer, organizar a categoria, organizar a força da categoria para isso? Ou não vamos? Então eu queria só para aproveitar esse tempo final também, passar uma mensagem para os colegas aposentados. Acabar com essa história de só lembrarmos dos aposentados em eleições. É muito comum buscarmos o apoio dos aposentados. O que está em jogo, colegas aposentados, é a quebra definitiva do Pacto de Solidariedade. Suas aposentadorias, suas pensões estão em jogo. O PL 1992 vai acabar com as suas aposentadorias. Os colegas ativos pelo regime próprio também vão ter perdas. Então, colegas, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Nós precisamos repensar o sindicato que queremos, né? Um sindicato para todos os auditores, ativos e aposentados, novos e antigos. Agora a gente vai para o bloco 2 do nosso debate e candidato pergunta a candidato, lembrando que os tempos são 1 minuto para pergunta, resposta de até 4 minutos, réplica 2 minutos e tréplica 1 minuto. Todos devem seguir à risca o tempo estipulado, iniciando pelo candidato A. Exatamente, o Pedro. Eu não estou conseguindo zerar o cronômetro aqui. Consegui. Pedro pergunta a Marcelo. 1 minuto para sua pergunta. Bom, Marcelo, eu fiz a minha apresentação sobre o jurídico. Interrompe só um minutinho. Pronto. Fiz a apresentação inicial sobre o jurídico e você tem dito na sua campanha que o jurídico gasta muito, né? Que o sindicato não deveria gastar tanto dinheiro no jurídico quanto gasta. E você falou aí no seu discurso inicial também sobre a insegurança funcional que a gente tem verificado, né, e tem investido dinheiro na assistência jurídica individual, tem investido dinheiro nos 28% para tentar ganhar os 28% e tem investido dinheiro nas ações jurídicas, as principais ações jurídicas. Qual é a sua proposta real? Porque até agora na sua plataforma eu não vi nenhuma proposta. Qual é a sua proposta para o jurídico? Você vai acabar com os 28%, você vai acabar com a JI, você vai voltar de novo... Tempo encerrado. Aos 4 minutos para a resposta. Bem, primeiramente eu não tenho falado por aí que a gente gasta muito com o jurídico. Tá? Algumas pessoas que você colocou para me ouvir devem ter gravado, pode colocar exatamente o que eu estou falando em relação ao jurídico. O que eu estou falando em relação ao jurídico é que não há transparência em relação ao jurídico. Essa é a minha frase. E eu levanto quanto está sendo gasto no jurídico, é 4 milhões no departamento jurídico, que isso dá 20% do orçamento, e mais 3 milhões e 800 aproximadamente com assistência jurídica individual. É esse o valor que eu tenho. Mas eu não sei quantos contratos, né, e que obrigações nós temos a pagar, até quando, se isso compromete o sindicato para o futuro, que eu não tenho essa informação. Não sei como estão os gastos, por exemplo, com os casos emblemáticos, limites, quanto se está gastando, quais são os resultados. É esse tipo de transparência que nós vamos dar. E nós temos proposta, sim, para o jurídico, uma proposta de reorganizar o jurídico. Reorganizar, sim, porque você fala também de uma história do jurídico, né, de vários anos, e diz que não era profissional o acompanhamento jurídico, e você, a partir de 2007, estaria profissionalizando, né? Profissionalizando, ótimo. Eu acho que toda eleição, a gente tem que acabar de novo com isso, que em toda eleição a gente vai discutir jurídico, troca de escritório de advocacia e etc. Acabou, ninguém aguenta mais ouvir isso. E eu esperava que depois de 4 anos você realmente tivesse
organizado jurídico, com todo esse pessoal profissional. Porque os erros que estão sendo cometidos, e não sou eu que estou dizendo isso não, pessoal. Eu nem estou no processo dos 28%. Os que entraram depois de 99 não estão. Eu ouço de colegas, fui em Curitiba, havia uma indignação. A indignação tem mais de 300 colegas, essa é a informação que eu tive, mas como eu não tenho acesso às informações, você pode confirmar para a gente se é isso. Mais de 300 colegas estão com o risco de não ganhar nada nos 28% por um erro, ou por vários erros, de instruções processuais desse escritório profissional e caro que você contratou. Então, se no passado tinha erros, eles já deviam ter sido corrigidos. E nós, na nossa gestão, efetivamente vamos corrigir, dar transparência para a categoria e decidir junto com a categoria o que nós vamos fazer em relação a esse escritório que está custando R$105 mil por mês para acompanhar processo e cometendo erros. Erros primários. 36 processos, é a conta que eu recebi lá de uma colega de Curitiba, são 360 colegas que perderam o direito de ganhar alguma coisa nos 28%. O que eu tenho ouvido? Porque aí eu paro para ouvir a categoria. Por que houve esse aumento de 70 para 105 mil? Eram 1.300 processos, o escritório da advocacia está falando que agora passou a ser 3.500. É estranho isso, porque a execução, ninguém mais ganhou. Um minuto. E aí, outras informações. Por que o Conselho de Curador Jurídico, que foi criado pela categoria para ajudar, acompanhar, sugerir, não recebe informações, não é ouvido, Nós ganhamos muita coisa, mas eu ouvi um colega falar, nós ganhamos, até agora não levamos nada. Mandado de injunção 16,14 está aí. O atrasado dos 3,17% ganhamos. Tá. Tem alguma informação também sobre os contratos. Ou seja, a informação em relação aos processos, os colegas dizem, a informação que está no site não nos atende. Eu não consigo identificar em que situação está o meu processo. Então a nossa proposta efetiva vamos dar transparência total ao jurídico, trazer a categoria, mostrar, abrir e mostrar, tá aqui, o jurídico não vai ser caixa preta. Vamos decidir juntos, ouvindo vocês, o que vocês efetivamente querem para o jurídico. Essa é a nossa proposta. 2 minutos para a réplica. Bem, é engraçado você estar falando de transparência, Vai dar transparência ao jurídico, porque essa candidatura, por mais que tente negar, é aquela mesma de 2005, 2007, 2001, 2003, 99, 2001. Estão na ficha de todos, eles estão lá. E foram eles que esconderam da categoria durante 3 meses, durante o processo eleitoral de 2007, que nós já não estávamos mais ganhando 28%, nós estávamos ganhando 2,2%. E só esqueceram de avisar para a categoria, porque estava com o processo eleitoral em curso, e só foram avisar no dia 29 de junho, quando o malfeito tinha acontecido em 26 de abril, durante o processo eleitoral. Essa é a transparência? Será que essa é a transparência? Agora, uma coisa, esses erros que você está falando, que foram cometidos, a maioria foi cometido por aquele pequeno escritório, a grande maioria, por aquele pequeno escritório contratado por vocês. Outra coisa, 64 processos na nossa gestão transitaram em julgado, com 28%. Tem 640 colegas que já estão, alguns já ganharam, inclusive, já colocaram no bolso. 10 processos da besteiras que vocês fizeram, 10 processos, nós já transformamos de 2,2% em 28% e já transitaram em julgado, os colegas vão ganhar. Agora, se nós tínhamos 2 advogados, vocês tinham uma estrutura com 2 advogados que pagava 70 mil, e nós passamos para 12 advogados e gastamos 105 mil, e você diz que isso é gasto. Agora, outra coisa, Marcelo, você não respondeu a pergunta, sabe por quê? Porque você não tem proposta. Você não tem proposta para o jurídico, você não tem proposta para administrar o sindicato, o seu discurso é vazio, é etéreo e carente de proposta. 1 minuto para a réplica. Bem, a categoria tem ouvido as minhas propostas, tem gostado de todas elas, tentar fazer esse resgate do passado, eu quero dizer que se houve algum erro no passado, Pedro, eu não os cometi, tá? E eu não vou cometê-los. É isso que basta, tá certo? A proposta em relação ao jurídico nós vamos tratar dessa questão com a categoria, primeiro,
abrindo essa caixa preta. Quando a gente abrir a caixa preta, a gente pode responsabilizar de quem foi o erro, mas eu preciso discutir isso com a categoria. Como ela não sabe o que está acontecendo, a insegurança é o que nós vamos fazer. Quando eu tiver as informações e abrir a caixa preta do jurídico, eu saberei o que fazer muito bem. Porque a categoria, junto com a categoria, nós vamos decidir o que vamos fazer. Não vou trazer soluções mágicas, 10 segundos. porque não é essa a nossa proposta. Nós não construímos soluções mágicas, nós construímos soluções efetivas em conjunto. Muito bem, Rodrigo. Agora o candidato B, Marcelo Lettieri, faz a pergunta ao candidato Pedro de la Rue. 1 minuto para o seu questionamento. Pedro, desculpa, só retornar que não está ligado. Alô, alô. Pedro, eu fiz uma explanação aqui sobre o modelo de administração tributária vigente, né? Essa é uma grande reclamação que eu tenho ouvido durante a campanha, né? Ele exacerba o gerencialismo medíocre, né? Já ultrapassado, inclusive, no setor privado. Ele é oriundo de uma visão de planejamento central descolado da realidade. Eu gostaria de saber o que você pensa disso, como pretende enfrentar essa questão, já que nos últimos 2 anos não houve esse enfrentamento. Metas descolado da realidade, planejamento central descolado da realidade. E colegas que não são ouvidos, apenas recebem as decisões de cima para baixo, isso tem adoecido a categoria. Eu acho que nós precisamos de um sindicato que faça essa atuação. Primeiro a gente ouça a categoria para saber o que a está incomodando, né? Então quero saber qual é o seu projeto, já que nos últimos 2 anos nada foi feito contra isso. 4 minutos. Ao contrário, nada foi feito quanto a isso, não. Nós estamos resistindo, lutando e avançando, Marcelo. Nós temos feito um trabalho junto à categoria, que vocês reclamam, por exemplo, você está dizendo que tem que ir às bases, é importante e tal. Quando nós vamos à base, criamos um projeto chamado Tem nos Estados, e eles falam que é um projeto eleitoreiro, como se não fosse obrigação, né? Um projeto eleitoreiro de 2 anos, como se não fosse obrigação ir à base ouvir a categoria. E nós estamos fazendo isso, inclusive mudando a cabeça dos administradores. Você vê que o Sind Receita mandou uma representação para o Ministério Público, e pela primeira vez a resposta da Receita Federal foi sobre a carteira funcional, queriam que fosse igual. E a resposta da Receita Federal para o Ministério Público foi o seguinte: não tem como ter carteira igual, porque os auditores fiscais são as autoridades fiscais da Receita Federal e os analistas tributários são auxiliares de auditor. Então, isso era impensável há um tempo atrás. A mudança do MPF, que por sinal vocês falam, né, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, e estavam com a caneta na mão, né, porque estavam administrando a Receita Federal. Você tem na sua chapa 2 superintendentes, um subsecretário, e fora você mesmo, né, ex-superintendente, ex-subsecretário, fora você que foi coordenador, e outros que apoiam a sua chapa, né, e que estavam na administração da Receita Federal, e não mexeram uma palha para mudar o regimento interno, não mexeram uma palha para mudar o MPF, não mexeram uma palha para tocar nesse lixo normativo. Então, me admira você, porque o seu discurso é o seguinte: o seu discurso é: vamos mobilizar a categoria, vamos ouvir a categoria, e não passa disso. Quais são as ações concretas? O que eu fiz no passado que me habilita a dizer que eu vou fazer no futuro? Se eu com a caneta na mão não fiz nada, né, como é que eu vou dizer que sem a caneta e com uma mobilização da categoria? Claro, a mobilização é importante, mas tem que ter atitude também. Se você não enfrenta os problemas, se você não se coloca de frente para os problemas, se você não vai discutir, se você não entende o processo negocial, e se você não entende que a destruição da nossa autoridade foi efetuada, né, sob a complacência do grupo que você hoje comanda, né, sob a complacência desse grupo, que só falava, reclamava, mas não fazia nada. E quando chegou a administração, continuou não fazendo nada. Saiu do sindicato pela vontade da categoria, porque não faziam nada, né? Cederam uma vez a nós por vontade da categoria, foram para a administração,
onde finalmente tinham a chance de cuidar de todos os malfeitos e realmente trabalhar contra esse trator que você diz que estava passando sobre nós. Vocês eram os pilotos do trator. Vocês estavam na pilotagem do trator e não fizeram nada para acabar com o regimento. Vocês repetiram o regimento do Everardo, repetiram o decreto de atribuições do Everardo. Não mudaram nada, não mudaram nada, e agora vem dizer que agora sim, agora que nós vamos voltar para o sindicato, agora sim, nós vamos fazer tudo que nós não fizemos, nem no sindicato e nem na administração. Ora, essa categoria é inteligente, Marcelo, ela não vai deixar se enganar, vamos mobilizar a categoria que vamos resolver todos os problemas que não foram resolvidos. Essa categoria é muito inteligente e não vai cair nesse conto da sereia. Se alguém tiver alguma dúvida quanto ao tempo, é só acompanhar o tempo. Se ela tiver um cronômetro, pode acompanhar o tempo e questionar, tá? 2 minutos para a réplica. Bem, Pedro, você gosta de pegar matérias do passado descontextualizadas, né? Mas eu vou mostrar uma matéria contextualizada exatamente sobre esse tema. Você disse que essa administração, não estou aqui para defender a administração A ou B, eu estou aqui para construir um sindicato, um novo sindicato forte. Esse é o meu objetivo. Poderia fazer uma lista aqui. Tem uma lista de tudo que foi feito, gigantesca, contra o lixo normativo. Depois que a gente saiu, é que não foi feito nada para isso aqui seguir em frente. Mas isso é besteira. Por exemplo, quando essa administração que você ataca tentou e começou a fazer alguma coisa, e saiu uma matéria no Correio Brasiliense, no dia 19 de janeiro de 2009, início do ano 2009, Receita Federal em marcha lenta. Dizia que, de acordo com diversos ex-dirigentes, o pessoal que não queria ter perdido o poder na Receita, né, no ano passado o volume de autuações caiu. Disse aqui na matéria que foi porque os sindicalistas subiram ao poder e estavam discutindo com a categoria como estabelecer as metas. E isso é um absurdo, as metas devem vir do planejamento central. O coordenador de fiscalização na época, Marcelo Fischer, disse, o planejamento está em andamento, os fiscais estão trabalhando normalmente. E aí você foi entrevistado e diz aqui, o auditor Pedro Delarry, atual presidente do sindicato da categoria Unafisco, tem suas dúvidas. Tem suas dúvidas que a gente trabalha sem o chicote vindo de cima. Não dá para fazer uma avaliação mais acurada sem ver os números, mas se o volume de atuações caiu mesmo, isso é um forte indicativo de que a eficiência do trabalho está diminuindo. 30 segundos. Ele diz que, não, Delarry garante que os fiscais continuam a fazer operações diárias. E aí você reconhece, segundo ele, a Receita divulgou um comunicado pedindo sugestões dos fiscais para as prioridades deste ano. Era isso, colegas daqui da DEFIS sabem. O subsecretário de fiscalização veio aqui e disse, colegas, vamos construir a fiscalização que nós queremos. Eu preciso ouvir vocês, para aí definir metas reais em relação àquilo que é o nosso trabalho. Isso que nós fizemos. Tempo encerrado, candidato. 1 minuto para a réplica. Bem, quando o Marcelo fala que nós atacamos a administração Lina Vieira e tal e coisa, tem aqui, quando ela foi indicada, vou gastar esse minuto só falando isso. Eu disse o seguinte, a escolha de uma auditora de carreira para substituir o Rachid no comando da Receita diminui o risco de politização do órgão. A avaliação é do Pedro Delarry. O presidente do Unafisco, na época, disse ser compreensível, após 3 anos à frente do Ministério, Manteiga decida por colocar pessoas de confiança dele. De acordo com Delarry, a experiência de Lina, não apenas na Receita, mas em outros órgãos, mostra a capacidade dela para administrar a arrecadação federal e combater a sonegação. Ela é uma técnica e, enfim, eu defendo a Lina Vieira. Só que depois, isso foi no início da gestão, depois nos decepcionou a todos, porque não assumiu a defesa de nada do que a gente pensou que ia assumir. Então, eu não ataquei a administração Lina, apenas estava refletindo a desilusão da categoria com a gestão dela. Pelas regras, com 2 candidatos, novamente, Marcelo Lettieri questiona Pedro Delarry. 1 minuto para a sua pergunta. Pelas regras, retoma. Exatamente. Vamos lá? 1 minuto. Pedro, você vendeu para a categoria uma falsa dicotomia em relação à campanha salarial. Vendeu a ideia de que ou se negocia ou se faz greve. Não funcionou em 2008. Tivemos que fazer greve.
o pessoal não lembra, foi desastrosa a saída da greve, sem negociação de corte de pontos, a ponto de a Folha de São Paulo, no último dia 10, falar que a Dilma vai endurecer com os sindicalistas, né, e pela primeira vez vai mandar cortar os pontos. No passado só tinha acontecido com uma categoria, os auditores fiscais. Então nós fomos os únicos, e agora nós vamos enfrentar o desejo dela de atacar a todos, né? Você não acha que agora, em 2010, 2011, o paradigma negocial de novo não funcionou e nós estamos jogando de forma irresponsável a categoria numa greve irresponsável? Paralisação no dia 19, paralisação no dia 26. Eu pergunto para a categoria falou, não estou motivada para isso. A minha pergunta é, você não acha que essa estratégia está ultrapassada? Tempo encerrado. 4 minutos para a resposta. Não, eu tenho falado nos locais, né, visitado os locais, e tenho colocado a nossa posição sobre a campanha salarial 2011, e todo mundo tem entendido. Nós não acho que seria irresponsabilidade, como muitos querem, jogar a categoria numa greve por tempo indeterminado nesse momento. Agora, a armadilha que você quer me colocar para dizer que a greve é um instrumento ultrapassado, eu não vou cair. Porque a greve não é um instrumento ultrapassado, só pode ser armadilha, né? Ele falar isso, que a greve é um instrumento ultrapassado, só pode ser uma pegadinha, né? Eu acredito que você pense de fato isso. Se você pensar, isso seria uma grande decepção para mim, apesar de que, partindo da sua experiência de administrador, talvez você tenha uma visão de greve diferente da minha. Agora, nós realmente tivemos o ponto cortado, sim. Nós íamos lá normalmente nós íamos para o tribunal deixei de marcar o tempo ali, tribunal da terceira região, lá no Rio Grande do Sul, e pegávamos uma liminar e ficávamos a greve tranquilos. Nessa, o Supremo, a AGU foi ao Supremo, que havia uma decisão do Supremo, dizendo que o processo tinha que iniciar no STJ. E os auditores fiscais do trabalho, eles não mexeram com eles. Não estou dizendo que os valorosos auditores são menos importantes que nós, mas parece que o governo resolveu que a nossa greve deveria ter um tratamento especial, entre aspas, né? E resolveu cortar os pontos. Bom, muito bem. Nós fomos ao Supremo, ao STJ, e estamos ganhando a ação, né? E vamos repor esses pontos com a possibilidade de compensação, inclusive sem efeitos funcionais. Mas eu quero dizer para você que nós não somos exceção, não. O problema é que o governo vem em cima de nós mesmo, porque nós somos uma categoria que é uma categoria importante e o governo achou que nós íamos ter que servir de exemplo. Mas o Banco Central, em 2006, também fez uma greve sem assinatura de ponto e o ponto foi cortado e eles foram negociar em 2006, né? E não conseguiram negociar e não aceitaram a negociação. Não aceitaram, não haver o corte de ponto. Resultado, só tiveram esse aumento em 2008. Ali, nós estávamos às vésperas de uma crise econômica mundial, como você coloca. Eu não ia sacrificar o subsídio, sacrificar a paridade dos aposentados, sacrificar o fosso salarial, sacrificar tudo o que nós conseguimos naquela greve, e que não foi pouco, e que foi feita com o esforço da DEM e da categoria, que estava se sentindo humilhada naquele momento. A categoria se sentia humilhada, porque quando nós assumimos o sindicato, o auditor fiscal ganhava 70% do que ganha um delegado de polícia, sem paridade, sem resolver o problema do fosso, sem nada. 1 minuto. Hoje, Marcelo, depois da nossa atuação, olhe como é que nós estávamos em 2007 na gestão na ficha de todos, né? Humilhados, né, perante outras categorias, perante o aparelho do Estado, e hoje como é que nós estamos? Dizer que aquela greve foi uma greve que não deu os resultados que nós esperaríamos, olha, eu acho que, aliás, talvez eu entenda assim, porque você não participou daquela greve. Eu não vi você em nenhum momento, em nenhuma das greves, desde 99, que eu participo de todas, e eu nunca vi você em nenhuma delas. Você não teve nunca nenhum papel em greve nenhuma da nossa categoria. Então, por isso, talvez, você tenha essa visão distorcida, porque nunca participou, não sabe como é que é, e então fala que não deveria falar. Sobraram ainda 10 segundos. Eles não confiam muito na minha contagem, mas 2 minutos para a réplica.
Bem, Pedro, inicialmente foi bom que você ter reconhecido que o governo escolheu a nossa categoria para dar o exemplo. Será que não foi o governo que escolheu a nossa categoria porque estávamos com um sindicato fraco? Talvez seja isso. Nessa aí a gente pode dar uma cacetadazinha, dar o exemplo, eles não vão reagir. Esse é o nosso pessoal adesista. Eles aderem e depois a gente vão discutir na justiça. Eu acho que talvez essa seja a realidade. Também dizer para a categoria, os nossos representantes da direção nacional que fizeram parte da mesa de negociação, negociaram os pontos deles. E é inaceitável. A categoria tem que saber disso, que isso é inaceitável. Por uma questão de solidariedade, dizer o seguinte, eu não quero isso, eu quero meu ponto cortado junto e vou lutar junto com a categoria. Mas isso aconteceu. Dizer que eu nunca participei de greve, eu fui de comando nacional de mobilização, comando regional e etc. Mas não vou ficar aqui tentando responder às suas inverdades. Não é esse o objetivo. Eu acho que a gente precisa retomar a discussão de uma campanha salarial séria. E sim, não existe a dicotomia, ou negocia ou faz greve. Todo movimento de campanha salarial tem que ser um movimento responsável. E antes de começar a negociar, vou dar uma sugestão para você, a gente poderia começar pautando a discussão, apresentando um estudo para o governo, ó, é isso que nós queremos e é isso que nós merecemos, porque nós tivemos as perdas A e B, as categorias A, B e C tiveram os ganhos tais e tais, e vocês estão falando em restrições orçamentárias, governo? Nós estamos aqui com proposta de mudança na legislação que vai gerar recursos para dar aumento para nós, autoridade fiscal, e também para todos os servidores públicos, se assim for. E a gente sai na dianteira, toma a liderança do processo, porque hoje nós estamos a reboque das outras categorias. A Polícia Federal vai já começar a campanha dela, tem feito a legislação social contra a corrupção, e nós vamos correr atrás. Por favor, me leve aí no seu bonde que eu quero também. É isso que nós vamos fazer ou nós vamos retomar esse processo? É essa a minha proposta. Encerrar. 1 minuto para a réplica. Olha, foi bom você ter falado sobre um estudo técnico para embasar a discussão, né, com o governo, porque nós tivemos que abortar uma cartilha, né, quando nós assumimos em 2007, tinha uma cartilha sobre um estudo técnico, né, que dizia o seguinte, que nós já havíamos recuperado todas as perdas históricas e que, portanto, o reajuste poderia ser zero, porque as perdas estavam todas recuperadas. Depois eu te mostro a cartilha, feita pela direção nacional da época, e que nós mandamos suspender tal nível de absurdo que estava colocado lá. Acho que a gente até pode fazer uma cartilha assim, né, como nós sempre nos propomos a aceitar sugestões. Agora, não uma coisa que diga que nós não precisamos de aumento. Portanto, transfere as atribuições do órgão, as atribuições do auditor para o órgão. Como é que você pretende tratar essa questão? Você de fato acredita nisso, né, que vocês estão propagandeando? Como é que você pretende tratar essa questão para modificar isso, se é que você acha que isso de fato ocorre, e se é que você tem alguma proposta, Marcelo, proposta, não é vou mobilizar a categoria, porque isso só não é proposta, tá? Alguma proposta concreta para tratar dessa questão, como é que você vai negociar a lei orgânica e essa questão da competência do lançamento. 4 minutos. Bem, Pedro, mobilizar a categoria eu sempre vou dizer que vou, né? Porque ela está desmobilizada totalmente, não tem ninguém aqui. É uma pena. Eu espero que a gente transmita aí, está sendo gravado, depois mande para toda a categoria. Esse é uma primeira coisa que a gente precisa. Tá? Com essa desmotivação, ninguém vai conseguir fazer nada. Juntos com a categoria. Tá? Não é ganhos da gestão A, gestão B, ganhos da categoria. Eu vou buscar ganhos da categoria. Mas tudo bem, a pergunta é sobre lei orgânica do fisco. Sim, a lei orgânica do fisco, como está hoje, né, e foi mandada para fora da Receita Federal por você, né, compartilha nossas atribuições com o órgão. E a categoria fez essa discussão. O colega Braz, né, que é da Chapa 3, né, fez uma proposta na plenária nacional da gente alterar o artigo 20 da LOF, que é a LOF da administração, não é a LOF da categoria. Nós temos uma LOF aprovada pela categoria, e a minha proposta é a gente trabalhar em todas as instâncias com a LOF aprovada pela categoria. Tivemos tanta pressa em tirar a LOF da Receita Federal por causa, nós, premidos por um tempo que não era nosso, por um prazo estabelecido na legislação que já foi ultrapassado há muito tempo. A nossa pressa é, temos que dar andamento. E colocamos na LOF alguns avanços, sim, avanços que a categoria conseguiu, mas estamos colocando em discussão coisas e atribuições que nós já temos.
Então isso é importante, eu vou tratar essa questão com responsabilidade com a categoria. Retomar a LOF aprovada pela categoria e batalhar em todas as instâncias. Nosso trabalho parlamentar, cadê o trabalho parlamentar? Já poderíamos estar trabalhando a LOF da categoria lá no Congresso. Nós vamos esperar chegar lá, a LOF da administração. Eu acho que não é isso que a categoria quer. Mas o colega Zé Mário fez a proposta da gente retirar do artigo 20 o compartilhamento das nossas atribuições. A direção nacional encaminhou contra na plenária, não vamos mexer, não vamos rediscutir, nós vamos rediscutir tudo que é contra a categoria em todas as instâncias enquanto essa LOF estiver tramitando. Não há esse discurso que, se for rediscutir, vai atrasar, vai voltar. Se tiver ruim, eu quero que atrase. Eu só quero que ela avance quando ela estiver boa. E ela tem condições de estar boa, porque a gente fez 4 anos de discussão da LOF, que foi aprovada em dezembro de 2009, a LOF final, depois do Sindifisco fundido, né, com a fusão do Unafisco e da FENAFISP. E vocês encaminharam contra. E na Assembleia Nacional também encaminharam contra. Mas a categoria contra a direção nacional decidiu, queremos sim alterar o artigo 20 da LOF. Nós queremos fazê-lo dentro da Receita Federal, sim, porque a que saiu da Receita Federal está com problema. É isso, eu acho que é isso que a gente tem que voltar a discutir. E outra coisa, colegas, a gente não pode mais ficar vendendo ilusões para a categoria. A categoria não acredita mais nessas ilusões. Elas surgem nas eleições. Toda campanha eleitoral surge uma bandeira ilusória. 1 minuto. Eu não vou vender ilusões para a categoria. Em relação à LOF, eu tenho uma posição muito clara e objetiva. Nós temos uma LOF aprovada pela categoria. Vamos trabalhar essa LOF na Receita, no Ministério da Fazenda, com o secretário executivo, no Congresso Nacional. Dentro do Ministério da Fazenda, nós fomos surpreendidos. Depois de uma conversa sua com o secretário executivo sobre a LOF, ele soltou, né, via Planalto, um decreto do PAF, em que faz exatamente isso que a gente está dizendo. Nós estamos alertando, a LOF, como está, vai compartilhar as nossas atribuições com o órgão e com os gestores. Eles colocaram num decreto do PAF esse compartilhamento. E a LOF está lá, com o compartilhamento. Então vamos batalhar com os auditores fiscais, inclusive o secretário é um deles, para ele, que não foi o que enviou a LOF para fora da Receita Federal, se posicione sim como auditor fiscal em relação a esses pontos com os quais nós não concordamos. 2 minutos para a réplica. Bem, você vê como é que o discurso é um e a prática é completamente diferente do discurso. No dia 30 de setembro de 2008, nós publicamos uma matéria no boletim, porque nós soubemos da minuta de um decreto que estava sendo negociado com a administração da Receita, na época da qual você fazia parte, que dizia o seguinte: as atribuições dos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e analista tributário, as atribuições, porque na lei só diz atribuição do auditor, as atribuições dos analistas e dos auditores, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal, são as seguintes, né? Então, não mudaram nada. Aliás, pioraram. Resolveram colocar os analistas no caput do mesmo artigo que nós, né? Aí nós reclamamos, tal, e aí o decreto mudou. Aí saiu o decreto, que essa era uma minuta. Aí o decreto saiu, o decreto 6641, de 10 de novembro de 2008. Portanto, gestão sua e dos nossos colegas aí, superintendentes e subsecretários, que diz lá o seguinte: são atribuições dos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal. 1. No exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil em caráter privativo, e aí segue. Quer dizer, isso está na lei desde 2009. E vocês acham que isso é compartilhar a atribuição. Mas, por 2 vezes, na minuta do decreto e no próprio decreto, vocês continuam com a mesma redação, não mudaram nada. E vem dizer que agora eles vão mudar. Agora sim, nós vamos mexer, agora que nós não temos mais a caneta na mão, agora nós vamos fazer o que nós deveríamos ter feito quando nós éramos sindicato e quando nós éramos administração. Não fizemos, mas agora eu juro que vou fazer a categoria. Acredite em mim que dessa vez eu vou fazer. 1 minuto para a réplica. Bem, Pedro, então você está dizendo que, como você também não tem a caneta na mão, também não vai conseguir nada, né? Pelo menos o raciocínio que você colocou é isso. Vamos ter a caneta na mão.
Você falou que nossos colegas estão querendo voltar para o sindicato para tomar o poder na Receita Federal. Eu quero dizer para vocês, colegas, que nós queremos o sindicato para tomar o poder dos auditores fiscais, retomar o poder na Receita Federal. Dessa categoria dos auditores fiscais, porque nós perdemos. E o sindicato tem que ser esse instrumento de coordenar nossas forças para retomar o poder dos auditores fiscais na Receita Federal. É isso, eu tenho a convicção de que é pela via sindical que nós conseguimos fazer as mudanças. Não precisa ter a caneta na mão, né? Se a gente for esperar ter a caneta na mão, vamos ter que depois voltar para a administração. Eu acho que isso é um erro crasso e é uma crítica injusta a essa administração que você faz, né? Que tem aqui uma lista de realizações em relação ao lixo normativo, quem tiver e quem quiser ter acesso, nessa linha de retomar o poder dos auditores fiscais na Receita Federal. Agora nós vamos a um breve intervalo de 5 minutos. Aqui disponibilizados formulários para os questionamentos. Lembrando que no terceiro bloco são perguntas. Para o Pedro e para o Marcelo. Eu vou encerrar. Quem não colocou a pergunta na urna, eu vou encerrar. Estou fazendo uma bíblia. Eu vou fazer a leitura das perguntas. Se por acaso eu não entender a letra, eu chamo a pessoa que fez a pergunta para me ajudar a decifrar, né? É uma bíblia isso aqui. Pronto? Pronto. Seu Nakano, pronto? Dobra em 4. Tempo encerrado. Dobra em 4. Primeira pergunta vai para o candidato A. Dobrar em 4, não. Vamos lá? A primeira pergunta para o candidato A. Pedro, eu vou fazer o sorteio. Pergunta do Ricardo Antunes. Hoje a RFB está implementando um modelo de gestão gerencial baseado em experiências da esfera privada, com a concentração do poder decisório nos cargos comissionados. Este é o modelo ideal para um órgão de Estado, como a Receita Federal do Brasil? De acordo com a sua chapa, qual seria, ou qual será, né, o modelo ideal? 4 minutos. Bem, esse modelo gerencial, ele foi implantado, na realidade, lá pelos meados da década de 90, um programa chamado PDGR, né, da qual participou ativamente, viajando por todo o país, o candidato da Chapa 2, o Olavo Porfírio Cordeiro, que ocupa um cargo na Chapa 2, junto com a ex-presidente do sindicato, a Isabel. Bom, claro que nós discordamos desse modelo gerencial, né, que começou ali, inclusive a tese da avaliação de desempenho para efeitos de remuneração, começou ali no PDGR, quem é mais antigo se lembra bem disso, né, que essa tese do gerencialismo começou com o Olavo, né, e a Isabel, lá pelo meados da década de 90. Serginho também participou, eu acho, do PDGR, não sei. Bom, enfim, é claro que esse não é o modelo ideal para a Receita Federal, né? Aliás, nós temos mudado a concepção do administrador da Receita. Era comum o administrador chegar numa plateia assim como a nossa aqui e falar, olha, quando eu era auditor fiscal, né, e de fato, isso não é piada, isso acontecia,
né? E apesar de vários protestos, porque o sindicato só protestava, não fazia nada para atacar de fato aquele problema. E não atacou quando houve a mudança de gestão, quando o Nafish de Todos, Transparência e Ação foi para a administração, não fez nada para atacar esse gerencialismo também. Então, mas nós atacamos a cabeça dos administradores e a cabeça da própria categoria, né? E hoje, esse projeto de gerencialismo, eu acho que ele está ultrapassado até pelos próprios administradores. Os administradores hoje da Receita não defendem esse processo, essa ideia do gerencialismo na Receita Federal. Mas nós precisamos buscar a gênese disso. E a gênese disso foi lá em 1995, 96, 97, quando essas mesmas pessoas estavam na administração Everardo Maciel. Essas mesmas pessoas aqui foram delegados em delegacias aqui de São Paulo, São Sebastião, na administração Everardo Maciel, ajudaram o Everardo Maciel a fazer esse projeto. Inclusive, houve um racha lá em Canela, no CONAF em Canela, houve um racha em que essas pessoas, né, queriam entrar dentro do grupo Nafish de Todos e foram impedidas de entrar. Lembro que o Paulo Gil falou que preferia perder do que ganhar com eles, né? E agora, depois, com o tempo, né, essas pessoas que cuidaram desse processo de gerencialismo dentro da Receita Federal acabaram, pelas circunstâncias eleitoreiras, integrando as sucessivas chapas do Nafish de Todos, inclusive fazendo parte da administração, aquele grupo da Isabel, fazendo parte da administração da Receita Federal, uns 3 ou 4 superintendentes que foram oriundos desse grupo, que cuidou de iniciar o gerencialismo dentro da Receita Federal. E que nós estamos combatendo, vamos combater, como eu falei, nós cavamos uma trincheira e estamos saindo dela, estamos avançando paulatinamente. Mas esse processo de destruição, que começou com esse pessoal, né, esse processo de destruição nós estamos vencendo. Estamos avançando paulatinamente, né? E agora eu espero que eles tenham mudado de opinião, e o Marcelo vai aqui falar contra o gerencialismo, com certeza, apesar de que, no passado, o grupo, pessoas que estão na chapa, defenderam o gerencialismo. Eu só quero dar uma resposta aqui. Foi me solicitado um direito de resposta por uma pessoa da plateia. Esse tipo de regra não é concedido. O direito de resposta só é concedido se houver referência depreciativa no plano pessoal e político, ou ainda acusações caluniosas, difamatórias ou injuriosas dirigidas ao candidato reclamante, tá? Só para informação, é uma regra também assinada pela sua chapa. Então, a citação ao seu nome não dá direito de resposta. 2 minutos para os seus comentários. Bem, Pedro, eu achei o seu discurso muito confuso, na realidade, né? Você tem um rótulo só, esse disco furado, a categoria não aguenta mais, né? Uma nova categoria, que tem o Nafisco de Todos, tem Sindifisp de muitos, né? E muitos colegas valorosos que estão tentando construir esse novo sindicato. Mas tudo bem, você foi buscar em 95, não, acho que é antes, né? Foi muito antes. A discussão que está posta é a mudança do modelo de Estado, que vem lá de trás, tá certo? Que começou na década de 95, na década de 90. Mas a pergunta do colega, se você observar com cuidado, foi o que você vai fazer agora com esse modelo que está sendo implantado agora e que está sendo exacerbado agora, nos últimos 2 anos da sua gestão. E é um modelo novo baseado em regras antigas. Ele tem um nome novo apenas, o Balance Scorecard. É um nome bonito. Você fala um pouco de lista tríplice. Eu quero dizer para você que eu defendo a lista tríplice, né? Ao contrário de você, que não defendeu a lista tríplice em vários momentos. Quando a secretária Nina saiu, você não fez a defesa. Foi empurrado pelas instâncias para que fizesse a lista tríplice. Depois, na mudança de governo, você também não fez a defesa da lista tríplice. Nós temos 3 pessoas na lista tríplice, mas você apoiava o ex-subsecretário Marcos Vinícius Neder. Saiu na imprensa, o nome apoiado pelo secretário é do Neder. Ele não era da lista tríplice, é auditor, mas não era da lista tríplice. Eu comecei a estranhar esse apoio, mas depois não estranhei tanto. Quando a gente foi ver a história da sua gestão, tinha lá, o informe da DEM trazia o Marcos Vinícius em todos os momentos. Ele fez a nota 171,
a origem da portaria 500 é dele, ele fez a portaria 3324 e nunca foi atacado pela sua gestão. Então me estranha falar em pessoas de Everardo Maciel, porque também na queda da Lina você foi para um debate na Globo News e fez o mesmo discurso que o Everardo Maciel tinha feito durante o dia no Estadão, como se tivesse Tempo combinado. encerrado, candidato. Vou fazer o sorteio. Não tem réplica. Sinto muito. Caiu na armadilha. Vou fazer agora o sorteio do Marcelo. Esse foi ótimo. Tem uma palavrinha aqui. A pergunta é do Marcelo. Não, na verdade é para o Marcelo, não sei quem fez o questionamento, diz o seguinte: em sua gestão sindical, se ocorrer, você pretende extinguir com projetos como... Não tem. Aqui. Setap Cap, é isso? É isso? Setap Cap e voltará às caravanas de trabalho parlamentar? 4 minutos. Bem, em relação a estudos técnicos, eu acho que a gente tem condições de trazer a categoria e fazer muito mais apenas do que um marketing do Setap Cap. Eu acho que é importantíssimo a gente trazer a categoria, porque por enquanto o que eu sei do Setap Cap, e o Pedro vai ter a sua réplica aí para colocar com transparência, né, são estudos que já estavam na nossa página aberta, né, e nós criamos uma senha para acesso dos parlamentares a esses estudos. Eu acho que todos os fóruns são importantes, temos que ter uma boa relação com o Congresso, mas eu acho que a gente tem que ir além. Eu tenho nessas visitas, Pedro, passado em vários lugares e recebido estudos técnicos de colegas competentes, estudos da área de previdência de colegas, né, oriundos da FENAFISP, da ANFIP, que participaram da montagem do nosso sistema de seguridade social. Estão pasmos com o que está acontecendo, com o desmonte que eles estão enfrentando. E a colocação desses colegas é: o sindicato deixou de ser o canal de diálogo para apresentar os meus estudos. Eu cito nomes: o colega Massayuki, lá de Londrina, me trouxe um estudo do imposto de renda da pessoa física, um calhamaço. Não tive tempo de ler tudo ainda, mas é isso que o colega quer, ele quer contribuir com a discussão. Então fazer um departamento de estudos técnicos que efetivamente não faça só marketing, faça estudos, mas muito mais do que o departamento fazer estudos, Pedro, a gente coordena os colegas, tem estudos, estão fazendo estudos, tem colegas fazendo especialização, mestrado, doutorado em áreas da competência da Receita Federal. Se a gente fizer uma coordenação disso, nós temos um instrumento maravilhoso para fazer um trabalho parlamentar fundamentado. E isso é coordenar. A capacidade do sindicato é coordenar os estudos que os colegas têm. E sim, aí a gente pode criar incentivos. Eu tenho propostas concretas para isso. Criar grupos de trabalho, grupos de estudos com colegas nas suas áreas de competência. Criar um prêmio para que os colegas apresentem os trabalhos e a partir daí a gente faz uma discussão de baixo para cima. É essa a discussão que eu quero fazer. Eu não quero ser o iluminado que vai dizer: categoria, fizemos um estudo disso. Não. Eu quero coordenar os estudos que a categoria está fazendo e que pode fazer. Elencar os temas que estão postos e que estão afligindo a categoria e pedir a contribuição da categoria. Se a questão é desoneração da folha, tudo bem, nós temos um departamento lá, um gerente de estudos técnicos que pode auxiliar, mas nós temos a competência dentro da casa para fazer. Nós podemos trazer o IPEA para discutir junto, para dar um viés acadêmico, institucional, sim, mas nós temos gente dentro da casa que faz melhor. Faz melhor porque eu conheço esses estudos. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E a caravana, a ideia das caravanas, eu não entendi muito bem. A pergunta se vai retomar as caravanas. Bem, no currículo do Pedro ele diz que é o formulador da ideia de caravanas, né? Está no seu currículo isso. Pelo menos no período que foi feito isso, era gestão de Unafisp de todos, gestões da FENAFISP, né? Você não estava também, não teve papel nenhum relevante em nenhuma das direções, tá certo? As caravanas são uma construção da categoria. Eu acho que é isso que a gente precisa de rediscutir e trazer a categoria para ver o que nós, categoria, podemos efetivamente fazer.
não serei o iluminado que vai trazer um baú com todas as soluções dos nossos problemas. Não serei, não vou resolver os problemas da categoria sem a categoria, sem estar junto com a categoria. Eu acho que é isso, retomar um sindicato participativo. Os nossos colegas não participam de assembleias, não participam da discussão, não vêm para reuniões do sindicato porque não aguentam mais ser massa de manobra do sindicato, em receber apenas 45, 50 indicativos para dar sim ou não, legitimar uma decisão, né, de poucos. Tempo né? encerrado, candidato. 2 minutos para os comentários. Publicitário, né? Bem, o Setup Cap, Marcelo, não são estudos antigos que estão lá e tal. Se o deputado quiser, ele pede um estudo especialmente para ele, que vai ser disponibilizado depois na página, depois que ele usar. Por exemplo, o deputado Policarpo, e essa iniciativa do Setup, eu estou muito tranquilo porque ela foi prestigiada por mais de 60 deputados e elogiada por outros tantos, né, como uma iniciativa inédita do nosso sindicato. Inclusive o deputado Policarpo, lá de Brasília, pediu um estudo sobre reforma tributária, nós fizemos, ele foi para o plenário da Câmara dos Deputados, leu o nosso estudo, deu crédito, ligou para mim, agradeceu e colocou o seu mandato à nossa disposição. Acho que é isso, né? A correção da tabela do imposto de renda, realmente falar, não foi você que inventou. Claro que não fui eu que inventei. A gente não inventa a roda, a gente bota ela para rodar, né? E se apareceu nos últimos meses, né, a correção da tabela do imposto de renda apareceu em todos os jornais como um estudo do Sindifisco Nacional. Temos projeto de repatriação de capitais, temos projeto de exoneração da folha, reforma tributária. Na reforma tributária, nós fomos convidados para fazer uma palestra lá em Belém do Pará, pelo presidente da Comissão de Finanças e Tributação, né? E essa palestra, Belém do Pará é a cidade dele, é a primeira palestra do ciclo, nós fomos convidados. E essa palestra vai virar um capítulo de um livro da Comissão de Finanças e Tributação sobre reforma tributária, feito por nós, né? da Câmara dos Deputados. Convidamos, fomos convidados pelo IPEA, a única entidade, a participar de um seminário interno para dar a nossa posição sobre o PL 1992. E a questão das indicativos, os indicativos são feitos, a maioria, pelo CDS e pela plenária. São os delegados que fazem os indicativos, delegados eleitos pela base, não é a DEM. Né? E muitos desses indicativos é feito pelo seu grupo, inclusive. Agora a pergunta sorteada vai para o candidato Pedro. Eu vou só mudar aqui, está perguntando o que o sindicato, sob a sua gestão, sob a sua direção, pretende tratar a questão do regimento interno. Acho que é como o sindicato, sob a sua direção, pretende tratar a questão do regimento interno. É uma pergunta da Assunta, aqui de São Paulo. 4 minutos. Bem, essa questão do regimento interno, os vários regimentos internos, desde a gestão de Everardo Maciel, eles têm sido objeto de repúdio pelo nosso sindicato, especialmente na parte que fala da decisão em processos administrativos fiscais, que a lei, né, trata isso como uma atribuição privativa do auditor fiscal, e o regimento interno diz que vai ser tratado, que uma atribuição do delegado da Receita Federal, que é o auditor fiscal, mas a lei pretendia pulverizar essa atribuição por todos os auditores fiscais e não apenas por aqueles que a administração elegesse. E agora, com esse regulamento do PAF que você colocou, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar mais intensamente sobre ele, inclusive sobre esse assunto, inclusive na área jurídica, porque esse regulamento ele diz que é o delegado que decide em processo administrativo fiscal e inova em relação à lei porque não se referencia em nenhum artigo de lei. Então, nós temos agora, finalmente, um argumento jurídico importante para entrar contra essa questão do regimento interno. Mas, você diz que eu falo muito do passado, né, que quero falar as coisas do passado, mas é do passado que a gente projeta o futuro, né?
Nós fizemos uma discussão sobre regimento interno no âmbito da administração da qual você pertenceu e vários dos colegas da sua chapa que são candidatos e que eram superintendentes, subsecretários. Um deles, eu perguntei sobre esse negócio do regimento interno. Né? Foi, eu não tenho aqui a data, mas foi para o Henrique Freitas, dia 4/3/2009. Portanto, muitos meses, 9 meses depois que a sua gestão assumiu a Receita Federal. Então, Delarry, você está falando aqui, regimento. Delarry também argumentou que a classe estava apreensiva com as mudanças previstas no regimento interno da Receita Federal, principalmente com possíveis alterações para restituir aos auditores fiscais o poder de decisão em processo administrativo fiscal. O subsecretário Henrique Freitas disse que, numa primeira fase, serão feitas apenas mudanças no regimento na parte referente aos órgãos centrais. Ainda vamos iniciar as discussões sobre as mudanças que serão feitas nas unidades descentralizadas, inclusive quanto ao processo decisório. E só então serão feitas as demais alterações no regimento. Isso 9 meses depois que a administração assumiu, né, da qual você fazia parte, disse que 9 meses, agora, 9 meses depois, nós vamos começar as discussões sobre essa questão que para nós é capital. Né? E começou então, as atividades estavam começando depois de 9 meses, as atividades preparatórias para mudar o regimento interno da Receita. Deve ser por isso que você gosta tanto e elogia tanto o Sind Receita, as estratégias do Sind Receita. Porque vocês também só ficam nas atividades preparatórias, igual a eles. Né? Então, vocês cuidam das atividades preparatórias, preparam, repetiram o regimento interno do Everardo Maciel, ipsis literis, com todas as letras, sem mudar absolutamente nada que restituísse a autonomia do auditor fiscal. Então, a gente tem que analisar o passado, sim. A lista tríplice, por exemplo, que você citou antes, eu não defendi o Néder, não. Né? Mas, se eu tivesse defendido, ele estava na lista tríplice daquela época, daquela ocasião, ele era um dos componentes da lista tríplice. Agora, pior foi vocês, que para se manter no poder, resolveram esquecer a lista tríplice e indicar Márcio Postman e Nogueira Batista, gente de fora da Receita, para comandar a Receita Federal. Então, se eu tivesse indicado, teria indicado um auditor fiscal da Receita Federal, e não gente de fora, como vocês fizeram. Tempo então, encerrado, tem que relembrar, candidato. sim, o passado. Tempo entendeu? encerrado, candidato. Marcelo, 2 minutos para os comentários. Bem, eu nunca demonizo o passado, eu só acho que a gente tem que contextualizar. Questão de honestidade com a categoria. Vamos contextualizar o passado. Né? Questão do regimento interno. Palavras do subsecretário à época, o Henrique, havia uma decisão do ministro, organize apenas a mudança que houve nos órgãos centrais. E a secretária Lina determinou, vamos trazer os auditores fiscais para discutir o regimento. Para fazer o regimento que a gente quer, a gente precisa discutir com os auditores fiscais. Uma portaria RFB 1218 reuniu colegas do Brasil inteiro na COSIT, colegas da base na COSIT, para discutir o regimento interno. No dia 22 de julho de 2009, né, uma semana depois que a secretária Lina deixou a Receita Federal, isso foi encaminhado, a portaria do regimento interno com a minuta de alteração, foi encaminhado para o gabinete do secretário da Receita Federal. Você recebeu uma cópia que o Tadeu Matosinho encaminhou lá, naquela questão do lixo normativo, tudo que foi encaminhado para o gabinete do secretário. E lá estava, sim, a retomada das nossas atribuições. Só vou dar uma ideia de como estava o nosso regimento interno. Está nessa minuta, mas depois que você assumiu e a Lina caiu, você achou que a administração estava fazendo aquilo que interessava para a Receita e aquilo que interessava para o auditor fiscal e não atacou a questão. Mas vou dar apenas um exemplo do que está lá. Em vez de dizer que a COSIT tem competência para fazer consultas, o regimento diz: o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, em exercício na COSIT, tem competência para. Isso foi proposta dos colegas da categoria. Está resolvida a questão do regimento desde 22 de julho de 2009. Precisamos desenterrar isso aí. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer como sindicato. Cobrar do secretário. Já temos uma minuta pronta. Encerrado, candidato. Agora a última pergunta para o candidato Marcelo.
Marcelo, não diz mais uma vez quem fez a pergunta. Se você ganhar as eleições, nós vamos voltar a ter aquelas caravanas com apitaços, colete laranja e slogans fora secretário? A pergunta é semelhante, mas tem que ser feita. Novamente, eu gostaria de saber quem é o colega que fez a pergunta, né, para, se ele estiver presente, se ele puder só se identificar, porque é dentro de uma velha, né, falácia, daquela velha dicotomia de que você ou faz negociação, ou faz greve, ou a forma de fazer greve, e não é isso que está posto. Eu quero, se eu ganhar as eleições, eu acho que eu vou ganhar, tá certo? Porque a categoria não quer continuidade, ela não quer que continue as coisas como estão. Eu acho que a gente precisa retomar a discussão de qual é o tipo de campanha salarial que a gente pode e deve fazer. E existem todas as fases dessa campanha salarial. Existe a fase de negociação, que não é fase de reunião, é fase de negociação, que implica propostas contra propostas. Enquanto a gente está negociando, a categoria tem que estar fortemente mobilizada. A gente não pode esquecer que quem está no governo hoje militou 30 anos no movimento sindical. Essas estratégias todas aí, eles criaram. O paradigma negocial está resolvendo para o governo. O Devani está dando consultoria. Foi chamado para dar consultoria sobre o paradigma negocial. É isso que a gente precisa enfrentar e acabar com essa besteira de tentar simplificar. As questões são complexas demais para a gente colocar em rótulos. Ela não admite rótulos. Um sindicato responsável, que é o que a gente quer construir, ele primeiro estabelece a demanda, discute com a categoria a sua demanda, faz estudos, fundamenta essa demanda, apresenta a demanda para o governo e conversa com a categoria. Nós temos condições de ir à frente, nós teremos condições, se necessário for, ir para a ruptura, porque se a categoria disser, ó, não temos condições, ponto cortado, pressão do governo, vamos tentar então rediscutir outras formas. Então, eu não gosto de simplificações, eu acho que as questões que envolvem a categoria são muito complexas para a gente tentar fechar em pequenos rótulos. E é isso que a gente tem feito. A categoria merece um pouco mais do que isso, um pouco mais do que rótulos. Nós precisamos colocar os problemas de forma objetiva, sim, mas dentro da altura que eles merecem, da dimensão que esses problemas têm e da forma como a gente vai tratar esses problemas. Não sou eu que vou negociar, eu não represento a mim mesmo, se for o presidente do sindicato. O governo tem que saber que está negociando com a categoria forte atrás. É ela. E não tem esse negócio de não vai receber, não conversa com o ministro, porque se a categoria estiver mobilizada e forte, recebe. Você muda o patamar de negociação? Sim. A nossa história, né? Como é bom a gente lembrar da história, sim. Eu acho importante lembrar a história, contextualizada. Foi história em que, em determinados momentos, diziam, não vão receber o presidente tal do sindicato. O ministro ou o presidente dizia, vai receber. É a categoria que você está recebendo, não é o A, não é o B, não é o C. E se o presidente do sindicato consegue demonstrar para o governo que ele tem uma categoria forte, né, que ele está liderando um processo em que foi construído juntamente com a categoria e com a força dessa categoria, eu não tenho dúvida que a gente terá vitórias. Nós não podemos adotar um modelo adesista. E tem crise, tem restrições orçamentárias, né, ninguém ganhou, então, pessoal, vamos para casa. Não. Nós temos condições de mudar esse discurso. Ah, tem restrições orçamentárias? Está aqui a minha proposta. É daqui que nós vamos tirar. E a gente joga no debate com a sociedade temas que são caros à sociedade. Aí sim, eu faço uma discussão de justiça fiscal e de um modelo de administração tributária que não serve para a sociedade e que não serve para o auditor fiscal da Receita Federal. É isso que a gente precisa fazer, de forma responsável, e acabar com os rótulos. Ok? 2 minutos para os comentários. Bem, Marcelo, não adianta a gente falar, o seu discurso é meio autista, porque a gente acabou de falar que a gente faz estudo sobre desoneração de folha, a gente faz estudo sobre repatriação de capital, a nosso estudo sobre reforma tributária vai virar um capítulo da Comissão de Finanças, de um livro da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, convidado pelo presidente da comissão.
E você fala que não, nossos estudos, nós temos que fazer estudos como se a gente não fizesse. Né? Estudos, inclusive, que saem dos próprios colegas, né, sobre todos os assuntos de interesse dos auditores fiscais. Mas, esse negócio das grandes caravanas, né, porque na época isso foi desvirtuado. Nós botávamos 300 auditores fiscais sem saber o que fazer, o pessoal batendo cabeça dentro do Congresso Nacional. Então nós fizemos oficinas parlamentares, formamos o pessoal no regimento da Câmara, do Senado, na técnica de abordagem aos deputados, né, e treinamos essas pessoas e não colocamos mais 300 pessoas. Aliás, nós colocamos 2 vezes nessa gestão do Sindifisco 300 auditores no Congresso Nacional. Um foi no seminário da LOF, em que tinha fila de deputados, aqueles mesmos deputados que diziam que não atendiam a gente, que a gente era o sindicato do contra, estavam fazendo fila para elogiar os auditores fiscais, 60 deputados, e depois no seminário da MP 507, outros 60, 70 deputados indo elogiar o Sindifisco Nacional. Nós recuperamos a respeitabilidade externa desse sindicato, que não é mais a entidade do contra, sem ser a entidade do a favor. É a entidade que é respeitada nas suas opiniões, hoje dentro do Congresso Nacional e pela sociedade brasileira. Então, não se trata de rótulo. Quem bota rótulo são vocês, negócio de PIN, de paletó, de crachá. Quem tenta colocar, rotular essas coisas são vocês e não nós. Agora nós vamos já para o encerramento do nosso debate, sendo que cada candidato tem 3 minutos para as considerações finais e vamos inverter. Começamos com o Pedro. Escolheu todo tipo de café lá. Nós começamos com o Pedro. Você foi o primeiro a falar na abertura. É isso, calma. Vocês estão muito assim, raivosos hoje, por favor. Deixa eu terminar de falar. Então, vamos inverter. Começamos pelo Marcelo. 3 minutos para suas considerações finais. Caros colegas, eu quero deixar uma mensagem aqui final desse debate, uma mensagem da importância do momento que nós estamos vivendo. Uma importância do momento histórico que nós estamos atravessando e da grandeza de precisarmos, a grandeza que é necessária para enfrentarmos esses problemas, unidos junto da categoria. Temos colegas aqui presentes que fundaram ou que formaram esse sindicato. É essa história que a gente precisa olhar. História que teve acertos, teve alguns erros, alguns equívocos do lado A, do lado B, mas eu acho que a gente precisa retomar o sindicato como um sindicato para todos os auditores fiscais da Receita Federal. É isso que a gente precisa. Voltar a discutir um sindicato em que não haja divisão entre ativos e aposentados. Um sindicato em que não haja interesses competitivos entre novos e antigos, né? Entre ex-previdenciários, fazendários ou aduaneiros. Um sindicato efetivamente de todos para todos. Eu acho que essa é a nossa grande missão. E colegas, esse processo eleitoral é o momento oportuno para isso. Para a gente efetivamente fazer as discussões que interessam a você, colega auditor, que interessam a categoria. Não as discussões que interessam ao grupo A ou ao grupo B, a continuidade de A ou a alternância para B, mas o que efetivamente a categoria quer de nós que pretendemos dirigir esse sindicato. Eu acho que a gente precisa novamente aprender a ouvir muito mais. A DEM nos estados, como você disse, é uma obrigação de qualquer sindicato nacional, visitar todos os colegas. Todos os outros gestões no passado sempre fez isso, só não deram um nome, porque é obrigação sim de fazer. Devemos fazer e ouvir. Agora a gente tem que transformar, né, o que nós ouvimos em ações efetivas em defesa da categoria. É isso, colegas, que eu tenho ouvido nesse caminhar. Desses 30 dias de campanha até agora, um pouco mais de 30 dias, tendo visitado quase 25 cidades, o que eu ouço dos colegas é um sentimento de orfandade, de abandono, porque o sindicato não as representa, não representa os seus anseios. É isso que eu tenho ouvido por aí. Eu acho que a gente precisa aprender a reaprender a ouvir, colegas, e é por isso que eu tenho pedido em cada canto o voto na chapa 2, transparência e ação, pensando no futuro, resolver os problemas do presente, sem esquecer o passado, mas um passado contextualizado, em que a gente aponte
equívocos, mas trabalhe juntos para corrigir, porque nós teremos uma conjuntura extremamente adversa nos próximos 2 anos e um sindicato adesista não vai responder à altura a esses desafios. Muito obrigado. Só para informar que toda a plataforma da Chapa Transparência e Ação está disponível no site Transparência e Ação, sem ser cedilha, ó, transparência e ação.wordpress.com. 3 minutos para as considerações finais do candidato da Chapa Opinião e Unidade. Bem, eu concordo com você, Marcelo, quando você diz que não é a escolha do lado A ou o lado B. Nós temos que ver quais foram as ações efetivas de cada um, ver o passado para poder projetar o futuro. Então, é exatamente isso que eu espero dos meus colegas auditores, que verifiquem como é que o sindicato era no passado, né? Quando nós não tínhamos subsídio, quando nós não tínhamos, nossos aposentados estavam sem paridade, né? Os colegas do Fosso há 6 anos reclamando porque ninguém resolvia, todo mundo prometia, ninguém resolvia o problema do Fosso. Nós ganhávamos 70% do que ganhava um delegado da Polícia Federal. Estávamos sendo humilhados. Dentro do Congresso Nacional, nós éramos a entidade do contra. Por mais que não gostem do rótulo, era como os deputados nos chamavam, a entidade do contra, né? E adquirimos o respeito externo, fizemos vários estudos técnicos, né? Falamos de todos os assuntos importantes do ponto de vista tributário, aduaneiro, previdenciário. Saímos da defensiva depois de anos sofrendo ataques sobre nossas atribuições por parte do Sindicato dos Analistas Tributários. Finalmente saímos da defensiva e passamos ao ataque e, pelo menos por hora, esses ataques às nossas atribuições vão tender a cessar. Né? Dizer, o que nós tínhamos no passado recente que não é renovação, gente. Nós não estamos falando aqui de renovação do sindicato. É a chapa que está no poder do sindical contra a chapa que quer voltar ao poder sindical. E essa chapa que quer voltar ao poder sindical nos deixou naquela situação lá, que foram todas corrigidas. Então, são ações efetivas da chapa Opinião Unidade para a categoria melhorar a sua autoestima, para melhorar o seu salário, para melhorar a sua situação funcional, para melhorar o respeito que o Congresso Nacional e o governo têm em relação a nós. Hoje, nós somos convidados para todas as audiências públicas. Nós somos convidados para, inclusive, participar de seminários internos dentro do IPEA, para falar sobre Previdência Complementar. Nós temos a presidência do FONACAT, do Fórum das Carreiras Típicas de Estado. Nós temos a presidência da FRASUR, o Fórum das Aduanas do Mercosul. Nós estamos na liderança das categorias típicas de Estado. Então é isso que vocês têm que medir. O que vocês querem para o nosso futuro? Aquele passado ou esse presente ainda melhorado e aprofundado? É por isso que eu peço a vocês, votem mesmo com a cabeça. Analisem o passado, o presente, o projeto de futuro e votem na chapa 1, a chapa Opinião e Unidade. Chegamos ao fim, quero agradecer a presença de todos. Lembrando que as eleições acontecem no dia 9 e 10 de novembro e que todas as chapas têm material informativo. O site da Opinião Unidade é www.opiniãoeunidade.org.br.